Olá, tudo bom? Meu nome é professor Ed, sou professor de Ciências Humanas e Suas Tecnologias e vamos agora resolver mais uma questão do Enem. Para ficar por dentro de tudo que acontece no Enem, consulte o nosso canal no YouTube, Enem por Matheus Prado. Bom, a questão que a gente vai tratar, uma questão bem interessante, com um pequeno texto ali sobre a Revolução Industrial. A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros, tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa, favelas lucrativas, fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, ignorância lucrativa, desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravização do homem do que seu poder. Então, o texto ele estabelece uma relação entre os avanços tecnológicos da Revolução Industrial e as características das cidades industriais no início do século XIX. Bom, para responder essa questão, é uma questão direta, basicamente interpretação de texto, porém, você pode chegar à conclusão, chegar à alternativa correta por exclusão também. Então, alternativa A, facilidade em estabelecer relações lucrativas transformava as cidades em espaços privilegiados para a livre iniciativa. Essa é a alternativa que talvez desse um pouquinho mais de conflito aí, talvez induzisse, afinal fala-se tanto do lucro, tudo era lucrativo, a sujeira era lucrativa, a ignorância lucrativa, o desespero lucrativo, então, mas não é a livre iniciativa que explora isso, Isso se torna lucrativo na medida em que, mantendo-se essas condições, os trabalhadores permanecem ali com seus baixos salários, vivendo uma vida mecanizada, animalizada, são um pouco mais do que animais de carga, que cumprem uma função ali, num cotidiano de longa jornada de trabalho, salários miseráveis que mal dava para sustentar a si próprio e a sua própria família, condições deploráveis que vão disseminar, por exemplo, uma série de doenças sociais como o alcoolismo. Um dos grandes males dos trabalhadores no início do século XIX era a alta taxa de alcoolismo entre esses trabalhadores. Alternativa B, desenvolvimento de métodos de planejamento urbano, aumentou a eficiência do trabalho industrial. Não, essas cidades industriais elas cresceram desordenadamente, a instalação de fábricas ali nas áreas urbanas aproveitava essa multidão de trabalhadores desempregados para manter os seus salários baixos e não havia nenhum tipo de planejamento nisso. Eram terrenos vazios que eram apropriados pelas fábricas e se construíam as fábricas sem um planejamento prévio disso. Construção de núcleos urbanos integrados por meios de transporte facilitava o deslocamento dos trabalhadores das periferias até as fábricas. Bom, esse é um problema que a gente tem até hoje. Esse é um problema que em grande parte das metrópoles mundiais não foi resolvido, que é justamente o deslocamento dos trabalhadores das áreas periféricas para os centros fabris, para os centros econômicos. Então, esse é um problema que ainda não está resolvido, mesmo passando 200 anos da origem desse problema. Alternativa D, a grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia e da arquitetura do período, transformando as cidades em locais de experimentação estética e artística. Não, as fábricas eram construídas para serem funcionais, com uma finalidade prática, não com finalidades estéticas ou artísticas. Então, se a gente hoje até acha bonito um prédio de uma fábrica, alguma coisa assim, é porque nos acostumamos com esse tipo de arquitetura, mas não havia nenhum interesse ali em fazer algo que fosse esteticamente apreciável. Então, sobra mesmo a alternativa E, que é a interpretação do texto. O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Então essa é a alternativa que responde, E de êxtase. Para adquirir o nosso material, consulte o nosso site www.guienem.org.br. Obrigado e até a próxima questão.